This meeting is being recorded. Boa tarde. Hoje no episódio desta semana do podcast a propósito e a respeito das alarmantes notícias que têm surgido na imprensa sobre o panorama macroeconómico europeu e das opções tomadas por parte do governo de António Costa, temos connosco o Dr. Henrique Neto, um empresário conhecido do grande público português, com um vasto currículo na área da indústria, nomeadamente nos moldes. Passando à parte curricular, como habitualmente do nosso podcast, apresentar o nosso convidado. Ele pertenceu ao MUD Juvenil, Movimento de Unidade Democrática, participou na campanha presidencial do general Humberto Delgado em 1958, foi candidato para a oposição democrática por Leiria nas eleições de 69 à Assembleia Nacional, foi ainda deputado eleito pelo Partido Socialista como deputado em 1995 e, ao nível profissional, começou como aprendiz numa fábrica de moldes da Marinha Grande, onde chegaria a diretor e mais tarde a proprietário. Fundou a Iberomoldes em 1975, tornando-se uma holding de um grupo com 12 empresas e mais de 1000 trabalhadores. E foi também um dos fundadores da Cefamol, Associação dos Produtores de Moldes, e a CENTIMFE, C-E-N-T-I-M-F-E da sigla, Centro Tecnológico de Indústrias de Moldes. Dr. Henrique Neto, antes de mais gostaria de lhe perguntar, e para começar aqui a abrir as hostilidades, qual o balanço que faz dos últimos anos da governação socialista? Qual o balanço? Antes de mais, deixe-me fazer uma correção. Eu não sou doutor, não sou licenciado. Normalmente as pessoas tratam por engenheiro ou por doutor e quando falham os dois ainda por arquiteto ou coisa do género. Mas de facto não sou licenciado. Enfim, mas tem aqui no seu currículo, como empresário em Portugal e noutros países, sim, como no Japão, mas não, eram cursos que não davam direito a títulos. Dito isto, pois o tema que querem tratar, ou que me convocaram para tratar, é muito interessante, mas eu noto desde já, e talvez vocês me possam esclarecer, de que as notícias que vieram nos jornais e algumas televisões até já me contataram procurando saber quem eram os investidores ou quem eram as pessoas que se propunham a este projeto do aeroporto. Não sei se são conhecidas, se não são conhecidas, mas penso que era útil que fossem conhecidas porque, e indiretamente à questão, eu estou convencido que o governo vai desconhecer esta iniciativa e isso é uma razão adicional para que os meios de comunicação pudessem, enfim, dar nota de quem são as pessoas, ou as instituições, ou as empresas que se propõem fazer isso e quais os apoios que têm. Porque é evidente, se isso for do conhecimento público, dificulta o governo desconhecer esta iniciativa. E porquê é que o governo, no meu ponto de vista, acabará por desconhecer a iniciativa ou desvalorizá-la? Porque sabemos que esta questão do aeroporto arrasta-se há muitos anos e esse arrastamento resulta da luta entre interesses contrários, interesses favoráveis e desfavoráveis à OTA há muitos anos, depois em relação aos outros locais todos, e agora no Montijo ou outros localizações de que se fala. Portanto, há muitos interesses. O governo, naturalmente, é parte desses interesses, ou os governantes, e, portanto, não verão, a meu ver, com muita simpatia, a entrada nesta competição de novas entidades com a força, que eu acho que tem, o facto de ser uma entidade privada que pode evitar, ou poderia evitar, o investimento público. Sabendo-se que os aeroportos, enfim, da Europa e de uma grande parte do mundo, são entidades privadas. Mesmo aqueles que nasceram públicos,
como o caso português, presentemente são explorados por entidades privadas, o que demonstra que o investimento público não é absolutamente essencial na medida em que os rendimentos proporcionados por os aeroportos ou por um grande aeroporto é mais que suficiente para a sobrevivência financeira e económica do empreendimento. Dito isto, eu vejo enfim, salvaguardando o facto de que não conhecer os empreendedores, não poder avaliar a sua capacidade para o empreendimento deste tipo, mas, enfim, assumindo que possa ser pessoas ou instituições ou empresas com a capacidade necessária, nomeadamente capacidade técnica, reconhecendo também que em qualquer dos casos o governo teria sempre que fazer uma avaliação técnica do projeto, mas tem várias vantagens relativamente, a meu ver, esta iniciativa pela localização em termos amplos de grande área, porque há muitos anos que defendo que o aeroporto de Lisboa, um novo aeroporto de Lisboa, deve ser, ou deveria ser, localizado no norte do Tejo. E é fácil de compreender porquê. As vantagens são múltiplas. Um aeroporto no norte do Tejo, por exemplo, em Santarém, teria a grande vantagem de ser de muito mais fácil acesso, ter uma maior amplitude relativamente às diferentes localizações do país, nomeadamente às zonas de maior atividade económica, que sabemos vão entre Setúbal e o Porto. E, portanto, uma localização a norte do Tejo facilitaria muito o acesso a esse aeroporto e, naturalmente, com efeitos económicos relevantes. A segunda razão porque o norte do Tejo é muito favorável é porque, sabendo-se que mais tarde ou mais cedo terá que haver uma linha férrea de Lisboa ao Porto, ela fatalmente passará pelo distrito de Santarém, e isso evitaria mais investimentos do próprio aeroporto, porque estava garantido um acesso rápido com comboios que andam à velocidade de 320, 350 km à região de Lisboa e mesmo à região do Porto. Ou seja, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, teriam enormes vantagens de um aeroporto que estava a uma distância que, por comboio de alta velocidade, é pequena. Sabemos que àquela velocidade rapidamente chegariam ao aeroporto. E isso era uma vantagem, nomeadamente para os voos que não são ponto a ponto, os voos intercontinentais, que são, no fundo, aqueles a que a TAP atualmente está mais devotada. Portanto, as vantagens do aeroporto a norte do Tejo são inúmeras, são evidentes, e evitaria, por outro lado, que um aeroporto construído a sul do Tejo tivesse que conduzir a uma linha férrea própria, a uma ponte mais uma ponte sobre o Tejo, que é uma coisa cara, ou um túnel, e eu defendo que deveria ser um túnel, no caso do aeroporto ficar a sul do Tejo. Há, todavia, neste debate do aeroporto, e eu não queria fugir a isso, uma questão essencial. Eu não consigo compreender que este governo, como aliás qualquer outro, falem em construir um aeroporto sem fazer uma avaliação séria
tecnicamente fundamentada de qual a vida útil do aeroporto, o aeroporto da Portela. Porque é evidente, o aeroporto da Portela tem condições com pouco investimento, nomeadamente retirando os serviços militares que estão em Maduro e prolongando o taxiway até à ponta da pista a norte, poderia ou permitiria que os aviões que levantam em direção à cidade levantassem mais cedo antes do fim da pista e, portanto, isso evitaria muito do ruído, que é um dos grandes handicaps do aeroporto de Lisboa. Por outro lado, sem fazer essa avaliação, não se sabe até onde poderia ir o uso do aeroporto, quantos passageiros e quantos voos poderiam ser feitos ou poderão ser feitos no aeroporto da Portela agora ou no futuro. Ou seja, gastar dinheiro no novo aeroporto, e nomeadamente no Montijo, que é um dinheiro que para um aeroporto que viverá pouco tempo, presume-se, e que tem grandes problemas, nomeadamente ambientais, como sabemos, não me parece útil sem que antes se faça a história futura do aeroporto da Portela. Obrigado. Henrique, passando então à segunda palavra e já retificando a situação que me disse no início, portanto vou começar a tratá-lo por Sr. Henrique ou Henrique, pelo reparo que nos fez. Passando à segunda parte, há uma situação que tem a ver com a segurança dos aeroportos e que, portanto, muitos especialistas dizem que está-se a ouvir mal agora, está-se a ouvir. Deixei de ouvir. Poderá haver um risco acrescido caso os aeroportos distem uma distância reduzida deles. O que é que tem a dizer sobre isto, Henrique? Ouvi mal a pergunta. Importa-se repetir? Está? Importa-se repetir a pergunta, porque a frase foi interpretada, teve um momento de silêncio. O que é que considera isto? Está-se a ouvir mal. Que referem muitas vezes. Não se está a ouvir. Estão a ouvir? Está? Henrique. Está? Não se está a ouvir agora. Estou. Ouve-se entrecortado, com cortes pelo meio. Agora ouve. O que é que se passa? Tem que se falar mais alto. Ou tenta agora. Não, mas não estou a falar por telefone. O Henrique Neto não está a ouvir. Pois não. Tentem agora. É o Bruno que está a liga. Agora começou-se a ouvir melhor. Sou eu que estou a falar, é o Fernando. Ele vai desligar outra vez. Não há problema, ó Bruno, porque é assim, depois corta-se o áudio, não te preocupes. Depois tem que o João tem que tratar disto. Mas já estavas em que pergunta? Mas pode você repetir a pergunta? Posso. Eu estava-lhe a dizer que mais relativamente a questões de segurança,
existem especialistas que referem que, tanto nas aterragens como nas descolagens, nos cruzamentos de aviões, os aeroportos devem estar distantes entre si de uns X quilómetros. Dentro desse prisma, qual é a sua opinião em relação à opção que deve ser selecionada, dentre as quais estão a ser discutidas neste momento, naturalmente? Claro que é compreensível a distância de uma pista aeroportuária de zonas habitadas deve ser a maior possível. Um dos grandes problemas do aeroporto de Lisboa é, naturalmente, o perigo de um acidente, não é? Eu sempre defendi que se devia pensar com tempo na substituição do aeroporto de Lisboa, defendo isso há 30 anos, e a razão principal, ou as razões principais, é a segurança, antes de mais nada, porque um aeroporto no centro de uma cidade, nós aqui em Lisboa, muitas vezes vimos passar um avião a atravessar a rua, verdadeiramente, não é? E, naturalmente, o ruído, nomeadamente de noite, que faz às zonas da cidade habitadas por milhares e milhares de pessoas que estão próximas do aeroporto. Construir um novo aeroporto, é evidente que deveria ser construído numa zona em que, por um lado, não haja, digamos, zonas habitadas, mas principalmente que seja reservado um espaço de forma a que essas zonas não venham a ser habitadas no futuro. Sabemos que isto, toda a gente percebe isto, não é difícil de perceber, mas também sabemos que normalmente, e não apenas em Portugal, infelizmente, construir um aeroporto rapidamente se vão construindo habitações, escritórios, empresas ao redor desse aeroporto, tornando mais perigoso a atividade portuária. Ou mais perigosa. Mas é evidente que sim, e o aeroporto de Lisboa, uma das suas grandes fragilidades é exatamente a questão de segurança. Claro, há pessoas que dizem que o aeroporto de Lisboa está a funcionar assim há tantos anos, nunca houve um acidente, o que é verdade, e que a aviação civil hoje tem níveis de segurança elevadíssimos, o que também é verdade. Mas, como dizia o outro, everything that can go wrong will go wrong. E portanto, é sempre possível haver um acidente e esse acidente numa zona populacional como é a cidade de Lisboa terá sempre custos elevadíssimos. Para além do facto de que se houver um acidente, para além dos custos económicos no turismo, etc., faz com que depois toda a gente queira construir um aeroporto de repente de um dia para o outro, com os custos inerentes. Por isso, não há nada como prever é a grande marca do bom governo, é conveniente prever e com tempo, sem as pressas do que se pretende fazer em Montijo, construir um aeroporto numa zona não habitada, a mover de preferência a norte do Tejo, que não tem que ser em cima de Lisboa, por razões óbvias, mas que seja uma área que não venha a ser habitada rapidamente, através de leis e de regras rigorosas de evitar o crescimento imobiliário. Muito bem. Agora, fazendo aqui um exercício de futurologia, queria perguntar-lhe, porque o que se chega do internacional é de facto que os aeroportos vão ser encurtados, portanto, não é que vai haver um aumento de turistas. Há até a ideia que o turismo de massas tem os dias contados, por questões económicas. Eu perguntava ao Henrique se faz sentido haver mais um aeroporto ou se faz sentido capitalizar naqueles que já temos e aumentar
a capacidade instalada ou usar, eventualmente, um aeroporto que nós sabemos que é misto para a área militar e para a área civil. Não seria uma solução, se calhar, mais ajustada neste momento, face ao paradigma? Pois, como eu já disse, eu estou convencido que o aeroporto da Portela pode ou tem condições para poder aumentar bastante, em 30%, os movimentos atuais. Há quem defenda até mais, mas eu, de uma maneira conservadora, diria que, retirando aquela zona militar em Figmaduro, alargando o taxiway ou alongando, que seria possível que o aeroporto de Lisboa viva mais os anos necessários para, com calma e sem pressas excessivas, construir um novo aeroporto que substitua este. Claro que, como eu disse, isso é uma opção que tem os seus riscos, porque, principalmente do ponto de vista da segurança, não é a solução ideal. Não é a solução ideal por razões de ruído, mas principalmente por razões de segurança. Há, todavia, também um tema. Eu disse há pouco que não compreendo que o governo e até os governos anteriores não tenham feito um estudo sério sobre a verdadeira capacidade de expansão do aeroporto de Lisboa. Mas há uma outra questão que eu também não compreendo, que se fala tanto do aeroporto sem se decidir qual evolução desejável para a economia portuguesa. Do meu ponto de vista, escrevi um texto em tempo que tentava ser uma resposta ao texto que foi feito pelo atual Ministro da Economia para o PRR, em que eu defendia que Portugal precisava fazer duas grandes opções. Uma é a educação. Continuo a achar que o país não cresce, não desenvolve, porque os níveis de educação dos portugueses e dos trabalhadores portugueses, naturalmente, são muito baixos, para os níveis internacionais. O próprio Primeiro-Ministro já admitiu que os países do leste da Europa se estão a desenvolver e a crescer mais do que nós, porque têm níveis educacionais superiores. O Primeiro-Ministro disse isso, mas não tirou daí as necessárias consequências. E existe, na minha opinião, a segunda questão, a segunda opção que eu faria era pela industrialização. Porquê a industrialização? Porque nós temos uma mão de obra grandemente com baixas qualificações. Muitas dessa mão de obra sobrevive naquilo que eu chamo a economia dual, que é uma economia de pequenas empresas, a grande maioria comerciais, cafés, restaurantes, cabeleireiros, mini-mercados, feiras e mercados tradicionais, enfim, há uma infinidade de atividades em Portugal que empregam pessoas com baixas qualificações, mas que são setores de baixa produtividade e que não são exportadoras, logo complicam a balança de pagamentos. Ora, a indústria é o único setor de atividade, ou setor da economia, que permite o emprego de muitos milhares de pessoas, de trabalhadores com baixas qualificações, porque as tarefas na indústria são repetitivas. As pessoas trabalham numa máquina, os trabalhadores, mesmo na Auto-Europa, são treinados, mas estão ali a fazer operações, são sempre iguais. Não precisam de ser engenheiros ou licenciados para isso. A indústria tem essa grande qualidade. E quando se fala muito em Portugal que é necessário
que é necessário aumentar os salários, e como é evidente. Isso só se pode fazer através do crescimento da indústria e não do turismo. Sabemos que em 2019 houve o boom turístico e aquilo que aconteceu foi uma queda da produtividade nacional no seu conjunto. Agora estamos a viver o boom do turismo e vamos assistir mais uma vez a uma baixa produtividade, porque o turismo não permite um grande crescimento da produtividade, porque os preços, a produtividade é medida em valor e os preços não permitem. Diz-se, mas o turismo será de qualidade. Pronto, é verdade que é desejável que seja de qualidade e preço elevado, só que isso é mais fácil dizer do que fazer. Ou seja, o que Portugal tem que decidir, e este governo já deveria ter decidido, isso já que temos, se vai apostar no turismo ou vai apostar na industrialização. E, a meu ver, não é difícil escolher. Até porque o turismo tem um outro problema, de que é a segurança da continuidade da atividade económica do turismo. Todos sabemos que pode haver um acidente, um desastre, ou até sem isso, mas que as pessoas decidem por qualquer razão, como está a acontecer, por exemplo, neste momento, ir para os Açores ou para a Madeira, que podem depois ir para outros países que não Portugal. E, portanto, o turismo é agradável, ter muitos turistas, é agradável que a balança de pagamentos melhore com os fundos do turismo, mas é um setor de grande risco económico e até social, e custa-me muito que, ao discutir-se esta questão do aeroporto, não se escuta previamente quer o futuro do aeroporto de Lisboa, quer a opção estratégica do país de privilegiar a industrialização ou o turismo. Okay. Claro que eu queria pegar no que está a dizer. Fala-se muito numa economia de serviços, mas a economia de serviços só é desejável nos serviços tecnologicamente avançados e não aquelas iniciativas que as empresas estrangeiras estão a trazer para Portugal, que são os call centers e coisas desse género. Porque esse também não aumenta. Mas queria que me dissesse uma questão que acho que é interessante para os nossos ouvintes, que é o facto de, você considera que atualmente a indústria vai se manter nos níveis em que está atualmente, ou seja, o paradigma da indústria 5.0 não vai marginalmente baixar os salários de todos os trabalhadores? Acha que vai conseguir absorver a quantidade de pessoas não escolarizadas, como apresentou, e que tem sido, de facto, ao longo dos tempos, o maná destas pessoas e a solução encontrada para pessoas sem escolaridade? Mas acha que continuar-se-á a manter com as questões que estão a ver agora? Repare, certos fenómenos que são globais acontecerão em Portugal como acontecem nos outros países. E é evidente que a robotização, a digitalização, a automação da indústria vai reduzir o número de trabalhadores por unidade produtiva. Isso é evidente. Mas isso também depende da quantidade de novas iniciativas que possam ser atraídas para Portugal. Iniciativas industriais, quer nacionais, quer principalmente internacionais. Eu cito-lhe um exemplo. Este governo não sabe atrair o investimento internacional. Não tem pessoas com a experiência necessária e não sabe. E, pelo contrário, até toma iniciativas que são contrárias ao investimento internacional. Repare, a opção deste governo, nomeadamente do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e isto é inconcebível, privilegiar a bitola ibérica na ferrovia,
com o argumento de que, tendo nós Bitola Ibérica, não vamos ter a concorrência dos operadores internacionais. E não vamos. Okay. Tendo a Espanha mudado a sua bitola para o IC, e estando a Europa toda num projeto que já está muito avançado, de intermutabilidade da linha férrea por toda a Europa, tendo nós uma bitola diferente das outras, não temos possibilidades, não há o risco dos operadores estrangeiros virem concorrer com a CP ou com os operadores privados da carga. Mas a consequência disso é ficarmos uma ilha ferroviária. E o que está a acontecer como resultado disso, há 2 meses foi anunciado 2 grandes investimentos em Valência, em Espanha, que poderiam perfeitamente ser atraídos por Portugal com vantagens, como foi a Alta Europa, nomeadamente para próximo do Porto de Sines. Se houvesse uma linha férrea que levasse os produtos dessas empresas, que foi a Ford e a Volkswagen, que vão construir baterias e carros elétricos em Valência, e que poderiam construir aqui se tivessem via férrea. Mas não têm. Ora, não tendo nenhum investidor estrangeiro da indústria, dos serviços, depende das necessidades desses serviços, logísticas desses serviços, mas o investidor estrangeiro da industrial tem condições ideais em Portugal para mandar os seus produtos por via marítima para todos os continentes, mas não tem condições para mandar para o maior mercado natural que é a Europa. E, portanto, eu preconizo que não apenas os investidores estrangeiros não virão mais para Portugal, estou a falar de investidores industriais, irão investir em Espanha, como está a acontecer, porque a Espanha garante-lhes o acesso rápido, fácil, a toda a Europa através da via férrea. A Alta Europa e a PSA no Norte andam há 20 anos a reclamar que não têm, que têm um excelente Porto de Setúbal, que podem mandar para todos os continentes, mas não para a Europa. E eu prevejo que 4 a 5 anos a Alta Europa vai reavaliar continuar em Portugal e a PSA ainda. Aliás, já têm dito, não é nada que eles não digam, vai reavaliar ficar em Portugal. Ou seja, sem via férrea para a Europa, ninguém no seu juízo vai investir na indústria portuguesa, porque depois fica a ilha ferroviária, lhes vai impedir as exportações para a Europa. Isto parece-me evidente. E quando o governo atual, e isto parece-me inacreditável, optou, vai haver este mês que vem, ou este mês, uma reunião entre o governo português e o governo espanhol para discutirem a ferrovia. 20 anos depois de terem acertado uma estratégia no tempo do Durão Barroso, na Figueira da Foz. 20 anos em que nós não fizemos nada, em que os espanhóis criaram um grande setor ferroviário e uma grande indústria ferroviária. Eles constroem os próprios comboios, estão a exportar para a América do Sul, etc. E nós não fizemos nada. Mas o governo atual vai para essa reunião defender que a nossa prioridade é uma linha férrea de Lisboa a Vigo, e os espanhóis, enfim, seria espantoso que não fizessem, defendem uma linha férrea de Lisboa a Madrid. E eu pergunto, quem é que no seu juízo neste país pode defender uma linha férrea de Lisboa a Vigo? É evidente que há 20 anos eu defendia com muita vontade a linha de Vigo ao Porto, nomeadamente ao aeroporto de Sá Carneiro, porque Galiza não tinha um aeroporto com a dimensão de Sá Carneiro e isso tinha atraído para o norte de Portugal muito investimento da Galiza. Mas hoje
com a ligação ferroviária já em operação entre Madrid e Vigo, o que é que vai fazer uma linha férrea portuguesa? Quer dizer, ela não é inútil, mas não é prioritária, não é? E como há falta de dinheiro, ou pelo menos como o governo diz que não faz a ligação à Europa, que falta dinheiro, vai fazer essa ligação para Vigo. Isto é pura insanidade, se não estupidez. Muito bem. Henrique, para terminar, queria-lhe fazer uma última pergunta. Como é que vê a notícia que recebemos há relativamente cerca de uma semana, que pela primeira vez desde 2011 Portugal tem a balança de exportações completamente desequilibrada? Acha que é conjuntural? Acha que tem a ver com o que já falou? Acha que veio para ficar? É estrutural ou episódico? Qual é a sua opinião? Ouça, nós deveríamos... Enfim, já tenho os anos suficientes para saber daquilo que digo. Ou para ter aprendido. Repare, um exemplo apenas. Quando a Auto Europa veio para Portugal, há quase 20 anos, ou há 20 anos, não sei, para ver, Portugal exportava acessórios para automóvel de cerca de 300 milhões, 350, variava milhões de euros para a Europa. Portugal tem exportado nos últimos anos, durante a pandemia desceu, mas já recuperou, cerca de 12 mil milhões de euros de componentes para o automóvel. 12 mil milhões de componentes para o automóvel, não contando com os componentes fornecidos à Auto Europa e à PSA. São componentes exportados para a Espanha, para a França, para a Alemanha e para os outros países europeus. 12 mil milhões. Que cresceu, a indústria cresceu pelo simples facto de uma fábrica se ter instalado em Portugal e isso incentivou muitas empresas internacionais a virem para Portugal, fornecedores de componentes e principalmente alguns milhares de empresas, de empresários portugueses que criaram as suas empresas. Eu fui um deles, criando uma empresa em Pombal, felizmente lá continua, a exportar componentes automóveis. Ou seja, quando há um investimento industrial de alguma dimensão, isso induz um investimento interno, desenvolve a tecnologia, o conhecimento. Ora, estes investimentos que eu referi da Ford e da Volkswagen no mundo dos carros elétricos em Valência vão fazer crescer em muito os fornecedores espanhóis de componentes e até portugueses. Só que os portugueses vão estar dependentes cada vez mais do transporte rodoviário, quer para a Europa, quer para a Espanha, parte dessa Europa. E o transporte rodoviário vai ser atacado, está a ser atacado por força das regras da União Europeia, por força dos problemas ambientais, por força do custo dos combustíveis, e o futuro é a ferrovia. Todos os investidores internacionais sabem isso. Não há um investidor que pense hoje ir montar uma empresa para depender do transporte rodoviário. Portanto, todos os investimentos que nós perdemos, quer estrangeiros, quer nacionais, porque também os empresários portugueses não vão investir em empresas que dependam do mercado europeu. E porquê? Bom, porque sabem que os seus custos logísticos vão ser no futuro incomportáveis. Repito, quer por razões energéticas, quer por razões ambientais. Por outro lado, eu tenho insistido neste ponto, mas ninguém ouve, não sei porquê, o futuro da ferrovia vai ser o transporte de caminhão por plataformas ferroviárias. Já existe isso há muitos anos na Suíça.
está em força agora na Itália. E eu apresentei no tempo de Dom Barroso um projeto que facilitaria isso através dos caminhões entrarem nas plataformas ferroviárias, através de umas plataformas giratórias que permitiam que os caminhões entrassem quase da mesma forma que os passageiros. Ou seja, isso está em marcha na Europa. O transporte na Europa de mercadorias vai ser todo por caminhão, transportado para grandes distâncias em plataformas ferroviárias. Ou seja, o caminhão tem a grande vantagem porque vai à fábrica. Em Portugal, carrega, por exemplo, na Marinha Grande, uma carga de garrafas de vidro. Chega a uma estação própria existente em Portugal, entra no comboio e depois pode levar essas garrafas para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para qualquer outro país. Quem diz vidro, garrafas de vidro, diz componentes de automóvel, diz tudo isso. Ou seja, para se pensar a economia, e em particular a indústria, tem que saber prever o futuro. O primeiro-ministro tolamente costuma dizer que um dos nossos problemas é estarmos longe da Europa, do centro da Europa, e que os países do leste estão próximos do centro da Europa. Isto é uma tolice. Portugal está no centro do mapa do Ocidente, está entre os dois maiores mercados mundiais, que é a Europa e os Estados Unidos e o Canadá, já não falar na América do Sul. Se cuidarmos dos aspectos logísticos e o marítimo, por força dos investimentos feitos no antigo regime em Sines, temos todas as condições para uma logística marítima de excelência, mas não temos nenhuma ligação à Europa. E a ligação à Europa será sempre ferroviária. Temos um ministro desse setor profundamente ignorante nesta realidade e estamos a pagar, e vamos pagar cada vez mais, em atraso económico, em atraso social por isso. Agradeço-lhe imenso a sua participação e naturalmente a visão que nos deu dos assuntos que de facto interessa saber hoje. Saímos daqui todos muito mais informados. Nós voltamos para a semana com mais um convidado. Desta vez o tema a ser discutido vai ser a administração pública e, naturalmente, teremos mais uma pessoa que é uma pessoa informada nesta área, o Dr. José Abraão da FESAP. Volte connosco, nós contamos consigo para a semana. Uma boa tarde. Obrigado.